Esse ano, o povo pode voltar a ser presidente. Não apenas porque vai eleger um representante que olhe por eles, mas também porque vai poder sugerir as mudanças que quer para o país. Estamos lançando a plataforma Juntos pelo Brasil, um site para fazermos juntos o maior programa de governo participativo da história. Você pode sugerir propostas, compartilhar ideias, convidar os amigos, amigas, coletivos, movimentos, todos que querem reconstruir o Brasil. Assim, todo mundo pode ser um pouco Lula. Acesse e deixe também a sua ideia. Vamos juntos pelo programa de governo de Lula. Vamos juntos pelo Brasil. Olá, e juntos pelo Brasil temos o diálogo importantíssimo pelo Brasil, uma conversa pela reconstrução do nosso país. E o esporte e o lazer pode e deve ajudar nessa transformação. E um privilégio muito grande, nesse primeiro diálogo, estamos recebendo o ex-ministro Ricardo Leyser, que durante os governos Lula e Dilma esteve presente no Ministério do Esporte, passando por todas as etapas do Ministério, né, Ricardo? Chegando a ministro. E uma presença para nós importantíssima dessa atleta, ex-atleta, histórica, a maior da natação feminina brasileira, Joana Maranhão, com participação em 4 Olimpíadas. Até hoje, esse 5º lugar histórico no 400 medley, né, Joana, em Atenas, fantástico. Mas uma mulher que tem sido guerreira em sua luta, ela que vai falar desse protagonismo da mulher no esporte, as suas dificuldades, e não são poucas nesse país. Ela que atualmente ela fez mestrado, já terminou, Joana, me parece, o mestrado exatamente em algo extremamente importante, que é a ética esportiva e a integridade. E nós vamos debater e falar um pouco das perspectivas de um próximo governo Lula e naquilo que é extremamente importante para nós, essa política pública que transforma, que inclui, que é fundamental, mas também temos claro que ela, nos últimos anos, ela deixou de existir, ela perdeu seu protagonismo. E como resgatar esse protagonismo num país debilitado que necessita de uma reconstrução. Por isso que hoje, para nós, nesse primeiro diálogo do nosso tema Esporte e Lazer, a presença da Joana é muito importante e do ex-ministro Ricardo Leyser. Vamos começar com nosso ministro Ricardo Leyser e depois a gente vai ter o tempo e bastante tempo para poder dialogar com Joana Maranhão. Ricardo, você que tem uma experiência, uma grande experiência, vivenciou um ministério em todas as suas etapas, sua formação, sua construção, os grandes eventos esportivos. Essa reconstrução e aquilo que queremos num próximo governo Lula, por onde devemos começar? O microfone, Ricardo. A gente já estava desacostumado agora com a volta ao presencial, a gente já estava desacostumado com essa história do microfone, né? Nós passamos mais de um ano brincando de cadê o microfone? Boa noite a todos, a todas. Um prazer estar com você, Ferrarese, um prazer enorme. Prazer estar com a querida Joana também, debatendo o nosso tema aqui predileto, o esporte, o lazer, a retomada da política pública do esporte e do lazer, quem sabe num contexto melhor, num contexto de um governo progressista, né? O que todos nós sonhamos para o nosso Brasil. E você sabe, nós somos parceiros aí em projetos muito bacanas, eu no Ministério, você na Secretaria em São Bernardo do Campo, em outros momentos, né? Em um momento em que o esporte brasileiro tinha prestígio, tinha recursos, tinha projetos que nós construímos aí, começamos a construir uma rede nacional de treinamento, né? Começamos a superar um déficit histórico de infraestrutura, começamos a pensar um caminho para o atleta brasileiro,
e infelizmente vimos esses primeiros passos serem, eu sempre digo assim, assassinados, né? Porque, como o Darcy Ribeiro falava, e vale para a educação, mas vale para o esporte, vale para a nossa miséria, né? O nosso atraso, ele é um projeto, né? Tem pessoas que acordam todo dia trabalhando pelo atraso. Ele não é por acaso, né? E o nosso caso do esporte e do lazer vale para isso. Nós estamos vivendo isso. Um desmonte de um projeto. Então, eu tive a oportunidade de viver 15 anos, que foram 15 anos em que nós... E são 15 anos que até não iniciam. O primeiro marco nem inicia ainda no governo Lula, né? Ele inicia no final do Fernando Henrique com a aprovação da Lei Agnello, né? Que dá o primeiro marco de um financiamento mais estável para o esporte brasileiro. E aí ele realmente explode, ele começa a se consolidar a partir da criação do Ministério do Esporte em 2003, no primeiro ano do governo Lula, que realmente o presidente Lula é uma pessoa com uma sensibilidade extrema para o esporte, né? Extrema, da natureza dele, né? O presidente Lula é uma pessoa de sensibilidade inata, né? Não é uma coisa que ele aprendeu no banco da escola, no banco da universidade. São as sensibilidades que o presidente Lula tem, são personalidades que ele adquiriu na vida, né? São coisas da formação do caráter dele. E do esporte é isso. O esporte faz parte da vida dele, da percepção de mundo dele, da forma como ele construiu a sua trajetória de vida, né? Ninguém ensinou para ele, ninguém disse que o esporte era importante. Ele aprendeu isso na sua trajetória de vida, né? E isso dá uma sensibilidade diferente, toda especial. E aí, a partir dessa construção do ministério, a gente tem um boom gigantesco, né? Que vem o Bolsa Atleta, vem a lei de incentivo, e aí todo o ciclo dos grandes eventos. Então, a gente tem aí 15 anos de uma explosão da política pública de esporte, e eu digo que uma coisa vai levando a outra, né? Porque as discussões eram assim: olha, já que nós demos um financiamento para as entidades esportivas, a gente precisa agora olhar para o atleta, então precisa do Bolsa Atleta. Olha, agora que o governo está ajudando o esporte, mas e as empresas não vai ter a lei de incentivo para que as empresas também possam ajudar? Então, havia uma dinâmica, havia uma vida, né, esportiva. Então, essa vitalidade, ela criava um clima, né? Você ia para as conferências, então tinha participação popular, tudo isso surgia no debate. Então, a gente ia desenvolvendo essa política pública, e aí isso atraía orçamento, e isso atraía os governos estaduais, o governo municipal, e assim nós fomos, né? Isso teve um ápice em 2016, com a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que, ao contrário do prognóstico e da aposta de muita gente, foram muito bem sucedidos e foram muito bem avaliados. Imagina você fazer Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, né? Isso é uma coisa impensável. O Rio é a cidade mais emblemática do Brasil, inclusive para os seus problemas, né? E nós conseguimos fazer, e em muitos casos, melhor que Londres, melhor que Pequim, melhor que outras cidades, né? E a partir dali nós começamos a ter os marcos da derrocada, né? Então, se nós tínhamos em torno de 1.800, 1.900 de orçamento em 2016, isso caiu no final do governo do Temer, né? Então, a partir do golpe de 16, esse orçamento cai para 1.300. Com a eleição do Bolsonaro e a extinção do Ministério do Esporte, além de perder toda a capacidade administrativa que um ministério tem e que uma secretaria especial não tem, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais dessas diferenças, mas você começa a perder essa força política, começa a perder esse protagonismo, e você acaba indo para um orçamento de 330, 350 milhões de reais. Então, hoje você tem um quinto, um sexto do orçamento que você tinha em 2016, em termos nominais. Em termos reais é muito pior, né? Talvez você tenha um oitavo do orçamento. E com tudo isso que vai acompanhando, né? Num país em que há uma centralização
da política pública e dos recursos em Brasília, no governo federal, quando você também faz esse esvaziamento no poder central, isso é acompanhado nos estados e municípios, que começam a extinguir as secretarias estaduais, a rebaixar o status das secretarias estaduais, municipais, os orçamentos, e assim por diante. Então, todo o sistema vai sendo contaminado. Então, essa é a situação. Essa situação se agrava pela natureza belicosa, odienta do bolsonarismo, né? Por quê? Porque o esporte, no Brasil, ele sempre cumpriu um papel de união nacional. Indiferente da sua religião, indiferente da sua crença política, indiferente da sua opção sexual, né? Aliás, a opção não é mais o correto de falar, né? Mas, enfim, independente de todo o seu pensamento, né? Você se unificava na torcida pelo Brasil, né? Era um fator de união nacional. Você torcia pelo Brasil, você torcia pela Joana, você torcia pela seleção. Era uma coisa que era muito forte no Brasil, essa união. E no bolsonarismo, é uma política de separação, né? Até a camisa da seleção brasileira ela foi transformada e apropriada como se fosse representativa de só um pedaço do nosso país, né? Não do Brasil como um todo, né? Então, eu acho que a primeira missão que nós temos enquanto esporte, enquanto reconstrução do esporte, é ajudar a reconstruir essa visão de Brasil como um todo, de um Brasil que pertence aos homens e às mulheres, que pertence aos gays e aos héteros, aos brancos, aos negros, aos índios, né? Que pertence a quem vota no Lula e a quem vota no Ciro, e a quem vota na Simone, e a quem vota no Bolsonaro. O Brasil é de todos nós, né? E o esporte é um fator importante para essa reconstrução. O esporte tem que ser um fator de convivência, de reconstrução de uma sociabilidade, de uma cidadania, que não é essa cidadania ou essa sociabilidade proposta pelo bolsonarismo e pelo fascismo, né? Então, uma reconstrução de uma sociabilidade brasileira, de uma identidade brasileira, que é a histórica, que desse ponto de vista, inclusive, é a conservadora, né? É a que os nossos pais, nossos avós viveram, né? Se nós pensarmos desse ponto de vista de um conservadorismo do que os nossos antepassados viveram e construíram, eu acho que esse é um papel importante que o esporte precisa ajudar a recuperar, da gente se enxergar enquanto uma nação unida, com espaços em comum de identidade, de vivência, pacíficos, né? E que permitem a todos conviver com tranquilidade, sem que você tenha a sua festa de aniversário invadida por um psicopata armado, né? Sem ver essa barbárie que a gente tem vivido nos últimos tempos, que é a essência do fascismo, né? Que é o puro suco dessa loucura promovida por esse tipo de gente que está no poder hoje, né? Que trabalha pela divisão do país, que trabalha pela fragmentação da nossa nação. Então, eu acho que numa reconstrução, retomar o esporte e o lazer como sociabilidade e como visão compartilhada de país, para mim, Ferrarese, seria o primeiro ponto de partida. Essa é a minha primeira colocação, minha primeira visão. Ótimo, Ricardo. É claro que o tempo aqui nós poderíamos continuar debatendo durante muitas horas até, né, Ricardo? Porque essa política pública que é um país que fala muito de esporte, mas acaba falando muito de futebol. E essa política pública, realmente, esporte e lazer, para o dia a dia, ela cabe aos governos. E aí é fundamental a gente ter uma política de Estado. Enquanto for política de governo, ela é transitória. Os governos passam, colocam aquilo em prática, não fica absolutamente nada para as gerações as próximas gerações. Mas no caso da Joana, a Joana que começou muito cedo no esporte, né, Joana? Na natação.
E tudo que você viveu como atleta, sendo atleta olímpica, 4 Olimpíadas, medalhista, se não me engano, foram 8 medalhas em Pan-Americanos, né? Tempos espetaculares em vários Pan-Americanos. E de tudo que você viveu, tudo que você passou dentro do esporte, você poderia abordar vários temas. Desde a iniciação, se é precoce, se não é precoce, se é correto, se não é correto. Mas, naturalmente, a tua presença nos remete a gente debater essa questão da mulher no esporte, Joana. É fundamental que a gente tenha mais mulheres com conteúdo, com muita representatividade no esporte, participando da vida do país, da política do país. Numa reconstrução e num governo que tenha compromisso com o povo, Joana, o que você pensa que seria fundamental numa reconstrução? Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. É sempre bom escutar o Ricardo falar, assim. E a primeira coisa que me vem à mente quando a gente fala de política de esporte, assim, é o quanto nós somos diferentes do outro lado, né? O lado que querem dizer que é uma polarização, mas não é, mas o lado da bárbara, assim. E nas próprias palavras do Ricardo, isso fica muito claro, porque quando ele fala da era Lula e Dilma, ele fala, mas começou antes. E aí ele fala o que Fernando Henrique fez, que era oposição ao nosso lado. Desculpa, gente, é trem aqui passando. É a vida real como ela é. Passa trem aqui de 5 minutos, aonde eu moro. Mas, enfim, eu acho que, assim, a nossa capacidade de olhar a política como ela é, de fato, olhar para quem veio antes, isso aqui serviu e ajudou na construção. Eu acho que isso mostra, isso é óbvio. Eu sei que parece que eu estou chovendo no molhado, assim, mas diante do Brasil de 2022, eu acho muito importante a gente deixar claro, assim, para as pessoas enxergarem o quanto nós somos diferentes, né? O quanto é democracia versus bárbara, né? E eu posso falar como ex-atleta, né, que viveu todo esse processo, que foi beneficiada por todas essas benesses, né? Eu fui contemplada com o Bolsa Atleta, com o plano medalha, eu fui atleta militar. Então, assim, posso falar desse lugar e eu posso falar também do outro lugar, quando eu atuei enquanto gerente de esportes na esfera municipal, e era literalmente a gente lutando contra esse desmonte, né? Eu entrei lá em 2017 e a gente não conseguia diálogo com Brasília. O Brasil ele é imenso. Então, a gente precisa ter um Ministério de Esportes, né? Porque não tem como ter perna para o Brasil inteiro. Então, a gente precisa desse diálogo inteiro, né? E o que vem da política pública municipal é diferente da estatal, que é diferente da federal. E é muito importante que a gente tenha esse diálogo. Esse diálogo simplesmente não existia. O tempo em que eu estive enquanto gerente de esportes era basicamente pedindo migalha, porque não tinha mais dinheiro, né? Então, a gente fazia 1001 coisas. Eu me lembro que uma vez o antigo PELC, né, que foi extinto pelo Temer, a gente municipalizou, a gente conseguiu convencer pela municipalização, só que não tinha verba para isso. E eu queria fazer um grande campeonato de futsal com todos os núcleos da comunidade, no Geraldão, que é um equipamento esportivo importantíssimo para a gente, né, da cidade do Recife, e não tinha dinheiro para medalha, assim. Eu falei, deixa eu ir no depósito ali. Então, tinha várias medalhas velhas. Eu falei assim, a gente tem dinheiro pelo menos para adesivo? Então, a gente confeccionou adesivo para dar de participação. Então, é literalmente, assim, tirando leite de pedra. E não é para ser assim, porque esporte é direito, né? E eu falo muito isso porque eu faço parte de uma classe dos atletas de rendimento que é uma comunidade completamente despolitizada, né? A gente acaba, nessa nossa ideia do vencer a todo custo, o foco, força, fé, e tem que ganhar do outro, e sou eu contra todo mundo. Eu acho que essa confusão, essa despolitização acaba fazendo que a grande maioria dos atletas de rendimento do Brasil flertem com o liberalismo e parem de enxergar o óbvio, o quanto que o esporte brasileiro, seja o desporto de lazer, o desporto escolar ou o desporto de rendimento, ele tem uma influência governamental, estatal, imensa. A gente não sobrevive sem o governo. E mesmo assim, esses nomes que assim como eu, foram extremamente beneficiados, caminharam para a direita numa grande facilidade.
Então, eu penso que nessa retomada que a gente vai vencer a eleição, nessa reconstrução do Ministério dos Esportes e tudo, eu acho que a gente tem que ter mais diálogo com essa classe, né? De conversar com essas pessoas e fazer com que elas enxerguem o óbvio, né? Dentro do meu meio, assim, enquanto eu ainda era atleta, e quando eu conversava com esses atletas, assim, que foram para o lado do bolsonarismo muito rápido, e quando eu falava o óbvio para eles, de tipo assim, essa piscina desse grande clube paulista aqui, ela foi reformada por lei de incentivo. Quem que criou a lei de incentivo? Quem que estimulou a lei de... Sabe? Então, é uma coisa muito, muito básica, assim. E também nesse meu papel, nesse meu trabalho como pesquisadora hoje, né, como mestre, se Deus quiser, que eu vou fazer um doutorado, porque essa também é uma área que Bolsonaro acabou no Brasil. É horrível você ser cientista no Brasil, ser pesquisadora no Brasil. É por isso também que hoje estou aqui, né, porque eu quero pesquisar o Brasil, mas eu não tenho a menor condição de fazer isso estando aí ainda. É que as políticas públicas que foram feitas no governo Lula e Dilma, elas não foram tiradas do nada. Quando a gente vai para a ciência, ela foi feita com base, com evidência científica. Elas não são perfeitas, porque absolutamente nenhuma política pública ela é perfeita, né? Mas como você falou, ela tem que ser contínua e ela tem que ser uma política de Estado e não uma política de governo. E era isso que estava sendo feito. A gente tinha uma política de Estado. Em 2018, quando a gente caminhou para aquele segundo turno, inocentemente, eu tentei conversar com alguns atletas de tipo assim, eu acho que a gente tem que se posicionar pelo menos pela manutenção do que a gente tem, independente de quem vencer. A gente não pode perder o Ministério dos Esportes, a gente não pode deixar que tenha corte na base, né? Para de fato ser uma política de Estado. E eu até falei assim, que ele mude o nome, não tem problema, mas que ele mantenha. E uma das coisas que eu escutava era tipo assim, o que quer que tenha sido criado pelo governo anterior, no caso PT, eu serei contra. Isso vindo do marido de quem hoje é secretária de esportes do governo Bolsonaro. Então, é um projeto de desmonte de fato, sabe? Então, eu penso muito por aí, assim, na politização da classe, obviamente na reestruturação do Ministério dos Esportes, e a gente continuar ou retomar, né, essa construção com evidência científica como a gente vinha fazendo, né? Porque eu acho que o Brasil ele tem uma cultura clubística muito forte. O Ricardo pode falar disso muito melhor do que eu, assim. A gente não vai conseguir, por exemplo, hoje eu moro na Alemanha, né? E aqui também tem subsídio governamental muito forte, mas a gente não tem as estruturas clubísticas tão fortes assim. São os centros de treinamento, principalmente da antiga Alemanha Oriental, né? Onde eu moro, em Potsdam, era a antiga Alemanha Oriental, e a 2 estações da minha casa tem um centro de treinamento que ele foi revitalizado depois da unificação, mas ele foi criado na Alemanha Oriental, assim. Então, aqui, a gente tem um fenômeno que não dá para o Brasil. Ainda que a gente construa centros de treinamento no Brasil, dificilmente os atletas irão migrar para esses centros. E foi também por isso a decisão do Bolsa Atleta, né? Eu vou dar essa verba para que o atleta que já faz parte de um clube, que já está dentro de uma estrutura, faça melhor uso desse dinheiro. Então, tudo foi pensado para os atletas, e ainda assim, politicamente, a gente acabou perdendo eles. Então, nesse processo, assim, eu estou sendo até um pouco repetitiva, eu acho que a gente tem, nós, atletas e ex-atletas progressistas, a gente tem que incentivar mais esse diálogo, assim, para não cair no mesmo erro, assim, porque a política, ela é cíclica, né? Tudo indica que a gente vai ganhar essa eleição, porque eu não consigo vislumbrar nenhum outro cenário, mas a gente tem que ter um olhar para o futuro, para além, sabe? Porque a cadela do fascismo, ela nunca dorme, né? Então, ela perdendo a eleição agora, ela vai começar a se mexer para daqui a pouco, assim, para outro golpe. Então, eu penso muito nessa politização da classe e da comunidade do esporte. Muito bom, Joana. Nós estamos falando de uma política pública que eu sou pai, todo mundo aqui, pai e mãe, e quando nós vamos dialogar com a população, o esporte sempre é citado, né? Ele é reivindicado, mas quando nós vamos para os orçamentos públicos, eles, na verdade, são uma migalha dos orçamentos, tanto de município, de estado,
de união, e necessariamente, penso eu, que nós vamos ter que fazer diálogos diferentes com alguns outros segmentos, com as questões da educação, da saúde, da segurança. Esses projetos integrados de governo serão fundamentais. Nós experimentamos em São Bernardo durante muito tempo isso, integrado com saúde, e isso deu resultado espetacular. Agora, pensar isso, tem que pensar em governos que entenda o ser humano com sua complexidade, que ele é um todo, né? Isso eu creio que nós fizemos e temos toda a capacidade nessa transformação, nessa reconstrução, nós temos capacidade novamente de fazer e debater com a sociedade. Esse governo de bolsonarismo, eles não dialogam de forma alguma. E nós fizemos as conferências, Ricardo, Joana, onde toda a comunidade do país foram ouvidas, né? Tem propostas de encaminhamentos. Eu creio que o Brasil merece e tem que ter um sistema de esporte onde fique muito claro a União, o Estado, os municípios, o que cabe a cada ente dessa federação, as suas responsabilidades. É um direito do cidadão, está na nossa Constituição, e um dever do Estado, mas como isso se articula entre os poderes? Nós precisamos, necessariamente, nesse próximo governo Lula, colocar em prática isso. Mas, Ricardo, esse desmonte que aconteceu nesses últimos anos de Temer e de Bolsonaro, afinal, como se encontra hoje essa estrutura esportiva nesse governo que aí está? Não tem jeito, né? Eu acho que a gente tem notícias que não são tão ruins, tem notícias que são muito ruins, né? Qual foi a nossa estratégia ao longo do governo Lula e Dilma? Principalmente depois que a gente conquistou os grandes eventos. Tinha muita gente que tinha algumas receitas prontas, né? Receitas prontas que eram do tipo assim, olha, nós temos que investir em modalidades que dão muitas medalhas. Então, vamos esquecer tudo e vamos investir no levantamento de peso, na luta olímpica, no tiro, porque isso vai dar um monte de medalha para a gente, nós vamos sair bem na Olimpíada e é só isso que nós temos que fazer. Tinha gente que falava assim, ó, vamos abandonar os clubes e a gente tem que começar do zero a transformar o esporte numa base das escolas. E assim por diante. Ó, chegou nosso amigo aqui, Diogo. Boa noite, Diogo. Bem-vindo. Boa noite, amigos. Tudo bem? Oi, Diogo. Bem-vindo. Já te passamos a palavra aí. Já estou ouvindo aqui a voz de bebê aí. Essa vida de pai novo nunca é fácil. Então, a gente tinha grandes receitas. Só que quando a gente ia para a realidade, o que a gente avaliou, Ferrarese, Joana e Diogo? Que a gente tinha uma situação que era muita gente lutando, brigando, com muito pouca condição para fazer o esporte. Tinha uma história um pouco heróica, né? Que vocês conhecem muito bem, de um núcleo tentando fazer natação, um abnegado tentando fazer handball, um clube tentando fazer judô, uma academia, com muito pouca condição. Essa história que a Joana contou, por exemplo, né? De tentar reciclar as medalhas, né? É alguém tentando reaproveitar uma pista de atletismo, é uma piscina de poucas condições. Então, qual foi a nossa ideia? A nossa ideia foi o seguinte, nós vamos tentar dar melhores condições para todo mundo que faz esporte. Para todo mundo que faz esporte. Então, a gente tentou dar melhores condições para os clubes, porque os clubes faziam esporte. Nós tentamos dar melhores condições para os esportes militares, porque os militares faziam esportes, né? Nós tentamos dar melhores condições para as confederações e federações, porque eles faziam esportes. Tentamos também melhorar na educação. Quando a gente falava em educação, a gente falava assim, olha, a base tem que ser na escola. Só que nós fomos olhar e a gente tinha 10 mil escolas com mais de 500 alunos que não tinha uma quadra simples para a educação física. Então, como é que eu ia pensar em transformar a base do esporte de clube para escola
se eu tinha 10 mil escolas que não tinha sequer uma quadra coberta simples? Não estou falando de uma quadra oficial, eu não estou falando de um piso oficial, eu estou falando de uma quadra coberta de cimento. Não tinha. Né? E aí nós criamos no PAC 2 e conseguimos fazer mais de 4 mil. Depois a gente perdeu o acompanhamento desse número, porque, enfim, uma das coisas que o fascismo também mata é a transparência. Né? Então, além de matar os programas, também o acompanhamento dos programas ele desaparece. Né? Então, assim, a gente tentou olhar para esse lado. Então, o que gerou? Gerou o seguinte, que hoje, de um jeito ou de outro, o Bolsa Atleta ainda existe, sem correção das bolsas, sem apoiar as modalidades não olímpicas, mas ainda existe. O sistema COB-CPB ainda está de pé, né? Sem grandes aumentos de patrocínio, mas está de pé. Tentou se modernizar, entrega um nível de serviço razoável. O CBC, os clubes, tiveram uma evolução significativa com o financiamento que a gente conseguiu estruturar. Demorou um pouco para se estruturar, mas hoje está funcionando. Então, a gente tem pontos desse quebra-cabeça que a gente montou ao longo do governo Lula e Dilma, que eles estão, mal ou bem, eles estão funcionando e estão dando um nível de entrega que não existiam há 15 anos atrás. Então, digamos, essa é uma notícia razoável de que isso não foi totalmente destruído. Se a gente olhar para a cultura, se a gente olhar para o meio ambiente, desse ponto de vista, tem pontos do esporte que estão bem. Né? A própria inovação na Lei Pelé, o artigo 18, 18A, então você vê a participação dos atletas é outra. A governança das entidades é outra. Isso são frutos do quê? Do desenvolvimento dessas políticas públicas que a gente fez ao longo do governo Lula e Dilma, né? E que estão o quê? Frutificando. Então, essas coisas estão ali de pé. Agora, aquilo que dependeu mais da atuação direta do governo, isso realmente está muito mais prejudicado, né? Então, realmente, a atuação das secretarias caiu, está subfinanciado. Então, você tem algumas secretarias estaduais, Bahia, Espírito Santo, que elas continuam operando num nível razoável por decisão dos governadores, né? Mesmo Pernambuco, eu acho que manteve um patamar razoável, houve um esforço. Muitas outras simplesmente acabaram, sumiram. Município, você acompanhou no ABC, Ferrarese, mesmo municípios tradicionais, mesmo São Bernardo, mesmo São Caetano, não tem mesmo o protagonismo que a gente já teve. Né? Então, tudo que dependeu diretamente mais da administração pública direta está subfinanciado, está sem protagonismo, está sem capacidade, está sem projeto. Agora, se a gente olhar como geral, na articulação do que é público, do que é privado, qual é a minha percepção no geral? Nós perdemos o norte. Nós não temos um projeto de esporte para o Brasil, porque o Ministério do Esporte, ele ao longo do tempo, ele articulava, ele dava um sentido, ele falava, olha, gente, nós temos que ir por esse lado. Né? De uma certa maneira, COB, CPB, os clubes, todo mundo, de alguma maneira, também se articulava junto desses projetos. Então, havia um rumo. Hoje, mesmo aquilo que ainda funciona, mesmo aquilo que ainda tem um nível de entrega bom, ele está atomizado, ele está fazendo o seu, né? Mas ele não está olhando o Brasil, ele não está pensando num projeto de como que eu vou incluir a população, né? De como é que eu vou ter uma abrangência maior do esporte e do lazer, como é que eu vou pôr a população brasileira para ser uma população mais saudável, mais participativa. Não, ela está tentando fazer ali o seu pedacinho. Né? Então, mesmo a gente olhando quem está fazendo bem ainda a sua parte, ela não está olhando o todo, não está olhando o Brasil. Então, eu acho que um governo progressista, um governo que vai olhar, como a gente estava falando, toda a população brasileira, né? Que vai olhar a inclusão social, vai olhar o desenvolvimento da nação, ele tem que ajudar a articular todos esses atores num projeto nacional, num projeto de inclusão, de desenvolvimento, de saúde, de educação. Isso a gente não tem, desse ponto de vista, nós somos no zero, nós estamos no chão.
não há nenhum projeto, nenhum. Obrigado, Ricardo, Diogo, prazer imenso tê-lo aqui. E estamos aqui juntos num diálogo importantíssimo, que é a reconstrução desse país e a retomada. E a nossa política pública de esporte e lazer tem um papel fundamental, entendemos nós, no que virá pela frente. Diogo André Silvestre da Silva, ou Diogo Silva, paulista aqui de São Sebastião, nosso grande atleta de PANs, de mundial universitário, militar, competições, muitas medalhas e uma referência no taekwondo, no esporte brasileiro. E, Diogo, nós estamos debatendo aqui essa política pública e você, a Joana, para nós é um orgulho, um prazer muito grande, mas nós fizemos aqui uma primeira parte no pensar de cada um. Essa política pública, esporte e lazer, num futuro governo Lula, e teremos, próximo, não futuro, bem próximo, teremos. O que você espera desse governo e quanto essa política pública pode e deve fazer por esse país? Boa noite a todos, Joana, José, Ricardo, grande prazer estar aqui com vocês. Joana, faz tempo que a gente não se encontra, mas iremos nos encontrar em breve. E é muito bom conversar sobre políticas públicas, principalmente se ela faz parte do plano de governo, né, dos candidatos, principalmente do candidato Lula, que a gente está aqui conversando, também é quem a gente apoia, quem a gente acredita. Pensar no esporte dentro de um plano é pensar no esporte como um todo, não pensar no esporte dentro da sua performance, dentro do seu resultado, mas como que o esporte pode empregar as pessoas. Isso é uma preocupação, né? É um campo de visão do esporte que pouco é colocado. Esporte é trabalho, esporte emprega. Se ele emprega, tem que fazer parte desse plano de governo. Se o esporte impacta na saúde, tem que fazer parte desse plano de governo. Se ele impacta na mobilidade urbana, ele tem que fazer parte desse governo, mas ele tem que fazer parte não como uma pasta isolada, como a gente vê da maioria das vezes, ou uma pasta que é utilizada como troca, como favor. Ela precisa ser... Eu fiz um levantamento recente, devido ao curso de gestão esportiva e algumas palestras que eu faço com o curso, que quando a gente faz o levantamento dos últimos 10 secretários municipais de esporte de São Paulo, além de todos serem homens brancos, meia idade, isso é um marco do gestor, né, que está à frente da secretaria. Todos eles têm formação que não estão dentro do esporte, são advogados, são arquitetos, são engenheiros. Ninguém tem um relacionamento de fato com o esporte. Então, quando essa pessoa senta ali para administrar, qual é o conhecimento que ela tem, qual é a sensibilidade que ela tem e qual é o desejo que ela tem de impactar as pessoas. Gerenciar esporte não é gerenciar administrativamente uma pasta, é gerenciar pessoas. Esporte é pessoas, né? É o lado humano que está fazendo falta dentro desse planejamento. A gente fala muito dos recursos, a gente fala como aplicar os recursos, como gerenciar os recursos, mas a gente não fala para quem que é os recursos. É para mim, secretário, é para mim, político, ou é para as pessoas? Então, um exemplo que eu utilizo muito, principalmente São Sebastião, que é uma cidade onde eu nasci e fui criado, que teve a fase do skate, né? O skate ficou extremamente famoso aqui no Brasil, e aí começaram a levantar pistas de skates. Aí São Sebastião, na orla toda, começaram a levantar pistas de skates. E eu passava por essas pistas de skates, 80, 90% delas estavam vazias e começaram a deteriorar e começaram a virar entulho. E aí eu perguntei para alguns amigos, o pessoal daqui não gosta de andar de skate? Eles falaram, sim, eles gostam. A questão é que eles não têm skate.
e depois eles não têm um professor que ensine a andar de skate. Então, o gestor pensou na modalidade de uma forma totalmente fatiada. Não pensou para as pessoas, não pensou em como elas podem utilizar, não pensou em quem pode ensinar, não pensou de como essa pessoa sai do bairro e chega até a pista. Então, quando a gente pensa em gestão pública, políticas públicas, quando a gente pensa em projetos de leis que a gente tem para o esporte, se ela não for de fato pensado para as pessoas, é só mais um projeto que não tem utilidade. É só mais uma pasta que não vai ter utilidade. Então, o esporte, ele decaiu muito dentro das suas políticas públicas, porque tudo que está sendo pensado para ela está sendo pensado sem utilidade. Não há possibilidade do esporte caminhar sozinho sem caminhar com as pastas de educação e cultura. É praticamente impossível. Se ele caminhar sozinho, ele vai ficar isolado e vai continuar sendo o mesmo. Hoje, 60% das escolas públicas não têm quadra poliesportiva. Os professores não têm condições de ensinar esporte porque nem um espaço adequado para ensinar esporte existe. Quando a gente pega isso em âmbito norte e nordeste do recorte, esse número vai para 74%. Hoje no Brasil morrem 3 milhões de pessoas por inatividade esportiva. Nós somos o quinto país do mundo onde mais aumentou e cresceu a obesidade infantil. Então, tudo isso são recortes no qual o esporte impacta. Impacta se eu souber primeiro como ele funciona, se eu tiver amor e vontade que ele prossiga, e entender de fato, assim como a Joana fez, estudar, pesquisar e provar os resultados. Se a gente não fizer isso, propondo para os governantes, propondo para os presidentes, propondo para os gestores o porquê que é necessário ter esporte, não é para pensar, porque o esporte está em dois polos, ou ele está na alta performance, ou ele está no terceiro setor, dentro de ajuda para jovens até 17 anos, não é? Mas quando ele sai desse grupo de 17 e não entra na alta performance, ele tem um buraco gigante que não é preenchido, que é quem não é enquadrado até 17 anos, que não tem projeto social para ele e quem não conseguiu ser atleta. Então, esse grande público que nós chamamos de esportes para todos, ele está abandonado. E aí ele precisa de pessoas que pensem em esporte para eles também. Boa, Diogo. Nós temos aqui ainda um tempo, não muito. Essa conversa está maravilhosa, mas nós temos aí aproximadamente 15 minutos, 17 minutos pela frente. Joana, eu queria voltar em algo que você falou e a participação dos atletas. Em muitos países, os atletas têm, pelo menos a gente de longe percebe, os atletas participam e acaba tendo participação fundamental nos seus comitês olímpicos, na sociedade, na política do país. O que falta, no seu ponto de vista, Joana, para o nosso atleta ainda ser protagonista mesmo de um esporte que ele quer para esse país, que ele participe, que ele realmente seja a política pública que ele representa? Porque o atleta de alto rendimento, ele acaba sendo, aos olhos dos jovens, uma vitrine, para o bem e para o mal. E no país, a gente não tem esse protagonismo ainda. Na sua opinião, o que falta? Então, a gente fala muito sobre os atletas ocuparem esses espaços, né? Mas eu gosto de trazer um outro questionamento. Quais atletas que vão ocupar esses espaços? Eu ficaria extremamente tranquila se eu soubesse que seria um cara como o Diogo que iria ocupar esses espaços, porque ele não se veste simplesmente eu sou um ex-atleta, campeão pan-americano, quase fui medalhista olímpico, então eu estou aqui. Ele senta, ele estuda, ele está entendendo o que ele está fazendo. É não se dar por satisfeito, porque ter sido atleta é extremamente importante. Você tem a experiência vivida, né? Enquanto atleta de rendimento, enquanto alguém que saiu da base, isso tem um valor imenso, assim. Mas todo mundo tem que ter uma educação contínua, assim. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa inserção desses atletas,
por conta daquilo que eu tinha falado antes, porque é uma classe extremamente despolitizada. Né? O atleta, a gente flerta, o atleta de rendimento, de um modo geral, tem um flerte com o liberalismo muito grande. Dentro do Brasil, é injustificável a defesa desse tipo de política, ainda mais vindo de um esporte que depende de subsídio do Estado. Assim. Então, que sim, a gente ocupe esses espaços, eu acho de extrema importância, né? Mas a gente precisa pensar quem são essas pessoas e o que essas pessoas defendem. Porque quando a gente vai olhar, existem atletas que estão querendo ocupar a política, existem atletas que estão chegando a coordenar e a presidir federações e confederações. Mas o que essas pessoas têm a dizer? O que elas estão fazendo de diferente? Porque tem uma engrenagem, tem um sistema dentro das federações, dentro do alto rendimento, que o Diogo sabe como é, ele se retroalimenta, assim. Então, o atleta que queira entrar para furar essa engrenagem, ele tem que estar muito ciente de como as coisas funcionam e o que ele quer mudar e quem ele vai ter junto com ele. Do contrário, em pouco tempo ele vai passar a fazer parte dessa engrenagem, né? Então acaba virando meio que um checklist para essas instituições de falar, tipo assim, mas eu tenho aqui comigo um ex-atleta. E eu falo muito isso também, por exemplo, como já é de conhecimento de todo mundo, eu fui abusada sexualmente aos 9 anos de idade pelo meu treinador. Antes, toda iniciativa que me chamavam, eu ia. Eu agora tenho crivo. Falou, você quer ir porque você quer ouvir a minha história, mas qual é o teu plano de ação para mitigar isso? Não simplesmente me chama para dizer, tipo assim, eu trouxe Joana para cá e ela passou por isso, sabe? Tipo, a gente precisa de coisas mais concretas, assim. Então, hoje eu tenho sido muito mais criteriosa, e eu acho que o Diogo também, né? De aonde a gente vai se colocar para entender qual mudança que a gente vai fazer, porque senão a gente acaba sendo usado. Então, acho que isso é mais importante, assim, eu repito, é a politização da comunidade esportiva e dos atletas, porque a gente é extremamente visado, né? Quando a gente fala de esportes, assim, quem está ali aparecendo para a mídia, aparecendo para todo mundo, somos nós, atletas, né? Apesar de ter todo aquele sistema por trás. Então, que a gente não seja usado, que a gente entenda o nosso papel, até porque tudo é política, né? Continuando com a Joana, mas apesar da complexidade do tema, que papel você entende que os governos ou o governo pode ter nessa situação específica? Você se refere à questão de assédio e abuso no esporte, né? Exato. O que eu penso é o seguinte, quando a gente olha para o Comitê Olímpico Brasileiro, acho que mais de 90% da verba vem do governo, e Ricardo falou. Então, a gente deve condicionar, é aí que o governo entra. O recebimento, existe a condição A, B e C, prevenção, educação, investigação e punição. E tudo isso tem que estar sobre avaliação contínua. O recebimento dessa verba vai estar condicionado a tais ações. Eu acho que isso é uma coisa que o Ministério dos Esportes, que Brasília tem capacidade de fazer, com um time, com pessoas capacitadas para isso, entender que isso é um grandíssimo problema. Eu ouso dizer que ele é inclusive maior, né? No caso de dopagem, que a gente tem uma ABCD, né? Mas no caso de assédio e abuso, a gente não tem, porque dentro do Brasil a gente ainda enxerga isso como um problema pontual. Ah, aconteceu na ginástica, eu vou punir o treinador e vou tirar. Quando não é um problema sistêmico, é uma normalização de condutas violentas e agressivas que caminham e podem culminar em crimes graves. Então, o papel do governo e do Estado é condicionar o recebimento dessas verbas, porque sem ela o esporte não acontece dentro do Brasil, a ações de prevenção, educação, investigação e punição. Ferrarese, deixa eu comentar, eu tinha falado um pouco quando eu falei do Ministério, né, de que a gente não tem um centro, né? Então, o que a Joana falou é um exemplo. A gente tem temas que são temas sensíveis no esporte, né? Assédio, abuso, racismo, dopagem, manipulação de resultados, né? Tem uma série de temas. E, obviamente, esses temas, a entidade esportiva, ela busca evitar o enfrentamento desses temas, né? Então, se você não tem um ator forte, externo,
que ele condicione e ele obriga o sistema a tratar adequadamente esses temas que são temas conflituosos e complicados, o sistema ele tende a se preservar, né? Ele tende a se preservar. Então, o papel do ministério, o papel da política pública é também tratar dos assuntos que são os assuntos difíceis, né? São assuntos muito complicados, né? E a gente tem visto no tema do assédio, tem temas que são ultra megas difíceis, né? Porque entra a história, por exemplo, do homossexualismo, que é mais difícil ainda de você denunciar, é mais complicado ainda de tratar. Tem muita coisa que é muito complicada, né? E realmente, se você não tiver uma força muito grande cobrando, trabalhando e impondo que isso tenha o tratamento adequado, porque, como a Joana disse, são crimes gravíssimos e crimes contra menores, e enfim, isso não vai ser tratado, né? Então, realmente ter essa estrutura é uma questão não só do fomento, não só da parte boa, do incentivo, mas também da garantia de que você vai coibir as coisas que são erradas e vai criar um ambiente seguro também para a prática esportiva, né? Também, a gente também tem que olhar para essa parte que, digamos que é a parte não tão boa do esporte, né? Que é a parte dos problemas que também acontecem no esporte, como em qualquer outra atividade humana. Mas necessariamente temos que, enquanto governo, enfrentar isso, e vamos fazer isso. Nós estamos caminhando para a reta final, e na fala, Diogo, nós falamos aqui dessa questão da nossa política, ela acaba sendo política de governos, né? Municipal, estadual, mesmo federal, que acaba não transformando a vida das pessoas como deve, e entendemos que ela tem que ser uma política de Estado, e quanto uma política de Estado, ela tem que ter perenidade, ela tem que fazer parte da sociedade, a sociedade tem que reivindicar e entender isso. No seu entendimento, Diogo, até para a sua fala final, como podemos, num próximo governo Lula, como podemos realmente transformar, que para nós é tão caro o esporte e lazer, como podemos transformar isso numa política de Estado mesmo? Eu acredito que dessa vez a gente tem uma organização que chama Atletas pelo Brasil, que ela já pautou o governo Lula, ela já enviou um dossiê de informações de propostas para o esporte, né? O governo Lula já catou e vai receber em mãos essa proposta. Então, acho que dessa vez a sociedade civil já se antecipou, já adiantou, já está junto. A gente sempre olhou o governo como ele tivesse o domínio sobre todos os setores do Brasil, inclusive o esporte, e que ele era capaz de resolver isso sozinho. Hoje não. Hoje essas organizações elas começaram a pautar o governo e mostrar para eles caminhos. Eu sempre dou o exemplo do que foi a criação das ciclovias em São Paulo, o quão resistente foi no governo Haddad a criação das ciclovias e quão positivo ele é hoje, depois de anos dessa proposta que foi criada. E ela impacta na mobilidade urbana, ela impacta na economia. Nunca se vendeu tanta bicicleta em São Paulo quanto hoje, nunca se estimulou tantas crianças e famílias a andarem de bicicleta e entenderem que essa prática de lazer vira uma prática de atividade física e se torna um dia agradável numa metrópole tão cara. Então, essas boas práticas de governança precisam ser implantadas. E dessa vez o governo Lula ele está sendo pautado. Então, acho que primeiro, receber essas informações de instituições, de organizações que vivem disso, que trabalham e criam dados, né? Acho que isso é fundamental, conversar, dialogar com esses setores, e, para mim, fundamental, retornar ao Ministério do Esporte. Não há como nós ficarmos sem Ministério do Esporte. A gente teve aí um péssimo exemplo do que é ficar abaixo da pasta da cidadania. A cidadania, ela tem tantas preferências, ela tem tantas
como que eu posso dizer, tantas coisas a fazer, que quando chega no esporte, a energia já foi minada. Então, ficar dentro da pasta cidadania não deu certo. Para mim, tem que ter o seu próprio ministério, com o seu próprio recurso, sabendo de que forma isso vai ser utilizado. E o fundamental é quem vai estar na pasta, é quem vai sentar na cadeira, é quem vai organizar a equipe. Acho que se sentar alguém que foi só por uma troca de apoio, porque isso não é específico do governo Lula, acho que isso é de todos os governos, né? A gente está falando aqui que isso é fundamental para a gente ter um melhor resultado no esporte, é ter alguém que tem um conhecimento sobre esporte. Não necessariamente precisa ser um ex-atleta formado em educação física ou que tenha estudado dentro do campo do esporte, mas que ele tenha um conhecimento profundo sobre esporte e que ele consiga ter uma equipe para gerenciar capaz de dar conta da demanda e ter o entendimento da demanda, que o Brasil não é São Paulo. O Brasil também é o interior do fundão lá de Minas Gerais, é o Acre, o Brasil é Rondônia, o Brasil é divisa do Mato Grosso com a Bolívia, e se a gente... O Brasil é indígena, né? O Brasil é quilombola. Se a gente não tiver o entendimento do que é o Brasil de verdade, para que eu possa, de fato, ter uma política efetiva para o esporte, eu acredito que a gente possa cometer um novo erro. Obrigado, Diogo, pela sua participação. E esse debate é muito prazeroso. Nós temos aqui a Joana, mamãe Joana, tem daqui a pouco aí seus compromissos. Joana de Albuquerque, Maranhão, Bezerra de Melo, lá do Recife, Joana Maranhão, a Jujuca. Joana, muito obrigado pela sua participação, as suas considerações finais, e que bom que você faz parte dessa luta e teremos um esporte melhor, com certeza, com a sua presença. Muito obrigado. As suas considerações finais. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite. É sempre uma honra muito grande escutar o Ricardo falar, escutar o Diogo falar. Acho que a gente se enche de esperança, assim, né? A gente vem passando por um momento tão tortuoso, então quando a gente sente que não está sozinho, a gente encontra pessoas que estão dispostas a mudar, eu acho que aumenta um pouco as nossas esperanças, assim. E que bom que o esporte está voltando a ser tema de debate, assim, né? Muitas vezes até dentro do nosso campo progressista, por a gente estar passando por tantos problemas, né? Então, o Brasil está tão ruim que a gente acaba por negligenciar essa pasta. Mas essa pasta, como foi dito aqui, ela é fundamental e é um direito, está na Constituição. Então, que a gente leve isso a sério e que a gente continue debatendo isso. Obrigada, gente. Obrigado, Joana. Ricardo, que bom que nós começamos esse primeiro diálogo do esporte, do lazer, juntos aí pelo Brasil, com esse time maravilhoso e atletas que realmente têm uma história e muito importante para todos nós. Ricardo, as suas considerações finais e muito trabalho aí pela frente até o dia 2. Não teve jeito de começar com o microfone ligado nenhuma vez. Muito trabalho pela frente. Nós precisamos virar essa página, né? Muito feliz da gente ter participado desse diálogo. Eu estava me deliciando, Ferrarese, ouvindo o sotaque da Joana, que já virou um misto aqui de pernambucano com belga, com alemão. Tá delicioso, viu, Joana? Te ouvir, porque já tá aqui já tá um mix. Antes era gostoso o sotaque pernambucano da Joana, agora ele já tá meio europeu, já tem umas palavras que já estão meio europeizadas, assim, Joana. Tá delicioso. Então, é sempre muito, muito gostoso ouvir a Joana, que tem uma experiência incrível, agora vai voltar com um mestrado sensacional. O Diogo, que também é muito bacana de ouvir. Eu estava ouvindo ele falando dos homens brancos gerenciando o esporte, né? Meia idade, nós somos mais ou menos isso, né, Ferrarese? Mas eu estava lembrando, minha primeira experiência no esporte foi com a Nádia, secretária, uma mulher, né? Depois o Orlando, um ministro negro. A Dilma, presidente, né? Além do nosso presidente Lula. E como é legal a gente ter uma trajetória no esporte, que é uma trajetória assim tão rica, né? De tanta convivência com tanta gente, com tanta história diferente, com tanta experiência de vida bacana, com tanto olhar esportivo
diferente, né? Que, como o Diogo disse, nos faz olhar esse Brasilzão tão grande, tão diverso, tão bonito, né? Que nos faz ter de um Robert Scheidt, né? Até uma Ana Marcela, né? Nos faz ir de uma modalidade a outra, com grandes campeãs, com grandes campeões, né? De todas as cores, de todos os tamanhos, de todos os pesos, de todas as modalidades. Isso é Brasil, né? No fundo, é isso o Brasil, e esse é o Brasil que a gente quer ver brilhar em 2022. Abraço para todos e vamos à luta. Olha, eu quero aqui agradecer finalmente, e quero dizer, Joana, Diogo, que nós recebemos na nossa plataforma de propostas de programa de governo mais de 13 mil propostas, e lá é muitas e muitas do esporte e lazer. Além de muitos documentos de entidades, como os atletas, nós recebemos, sim, estamos lá na Fundação Perseu Abramo, junto com o PCdoB, o PV, o PSOL, o PSB e todos os partidos aliados. Os nossos programas de governo e o nosso programa de governo de esporte e do lazer, nós tivemos muitas e muitas contribuições. E ficamos muito felizes porque aquilo que fizemos com o presidente Lula e Dilma é referência. E temos, sim, um ponto de partida muito importante. Estamos muito atentos ao que virá. E temos plena convicção que o presidente Lula, junto com Alckmin e todo o trabalho que vamos desenvolver, nós vamos cumprir o nosso papel, nossa política pública será muito importante para transformar, reconstruir e reconquistar esse país. Muito obrigado a todos e boa noite, gente. Esse ano, o povo pode voltar a ser presidente. Não apenas porque vai eleger um representante que olhe por eles, mas também porque vai poder sugerir as mudanças que quer para o país. Estamos lançando a plataforma Juntos pelo Brasil, um site para fazermos juntos o maior programa de governo participativo da história. Você pode sugerir propostas, compartilhar ideias, convidar os amigos, amigas, coletivos, movimentos, todos que querem reconstruir o Brasil. Assim, todo mundo pode ser um pouco Lula. Acesse e deixe também a sua ideia. Vamos juntos pelo programa de governo de Lula. Vamos juntos pelo Brasil.